Oi, então, hoje eu vim ler um artigo nomeado Por que erram os economistas? Esse artigo foi escrito pelo João Pires da Cruz para o jornal aqui online nomeado Observador. Então, como eu sempre falo aqui no canal, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo. Por que é que erram os economistas? Porque é uma ciência mais complexa do que se pensava. Mas o que interessa é que, com cada vez mais dados à disposição, vão deixar de errar. Quando olhamos para o feito que é tirar uma fotografia à superfície de Plutão, a 5 mil bilhões de quilômetros da Terra, e comparamos com o feito que é prever o estado do PS20 amanhã, a comparação parece completamente ridícula. O primeiro é um feito científico e tecnológico. A todos os títulos admirável. Conseguir meter um artefato junto a um ponto do universo que há uns séculos nem se sonhava que existia. O segundo é apenas, entre aspas, um pequeno feito diverso. A previsão de um fenômeno associado a um sistema humano. Então, por que é que o primeiro já foi feito e o segundo não? Não se pode dizer que seja por falta de dinheiro. Por que é que conseguimos chegar aos confins do sistema solar, mas não prevemos um fenômeno econômico? Primeiro, há um erro comum, o de que a mediação dos fenômenos econômicos tem muitos anos. Isto é falso. Na verdade, só depois do surgimento e utilização massiva da internet se começou a ter evidências empíricas, reais, dos fenômenos em causa. Desde os primórdios da humanidade, que o homem pôde olhar para o céu, para ver o movimento dos corpos celestes, mas só desde o fim do século XX conseguiu observar os movimentos dos corpos econômicos, de forma análoga. Antes, só os movimentos da bolsa, que apareciam em número relevante, tinham esse caráter mais científico. Mas, como não são um ponto isolado da economia, nunca se atingiram grandes resultados. Depois, nem toda a economia feita antes é para deitar no lixo, mas deve ser toda objeto de corroboração à luz dos novos dados empíricos, decorrentes da enorme quantidade de dados que vamos tendo acesso com o advento do comércio eletrônico. O que não presta vai ter que ir fora. Dito isto, falemos de um ponto fundamental de toda a teoria econômica, que é o princípio da existência de equilíbrio. Um conceito extremamente abstrato, que nos permite construir modelos que nos dão as previsões. Esse princípio basilar em toda ciência, não apenas em economia, é tão importante que podemos arriscar que um problema que não envolva equilíbrio não possa ser solucionado. Ou o problema envolve um sistema que tende para o equilíbrio, ou oscila em torno dele. Mas equilíbrio está lá, sempre. É aquilo que permite meter um sinal de igual entre dois lados de uma equação. Por isso, os físicos, por exemplo, primeiro estabelecem as condições nas quais se entende equilíbrio, e depois é que montam o problema. Já os economistas fazem o contrário. Primeiro, montam um problema, assumem que existe equilíbrio, e dentro desta assunção, olham para os números que têm disponíveis. O problema com esta última abordagem, que funcionaria em grande parte dos sistemas naturais conhecidos, se não em quase todos, é que a assunção não é válida, pelo menos da forma direta como é usada.
E nós sabemos disso. Vamos trabalhar todos os dias para adicionar o nosso trabalho à economia e receber dinheiro em troca para comprar mais trabalho a outras pessoas. Portanto, o sistema que estamos a estudar está sempre em crescimento, tirando em raros períodos de deflação. E isto é o contrário de um sistema em equilíbrio. A principal base de sustentação de construção de modelos em economia, na verdade, não existe. E há vários indícios dessa ausência de equilíbrio, desde a distribuição de riqueza à distribuição de acessos a sítios da internet. Felizmente, há uma saída para este problema. O fato de a economia ser feita de trocas. E como é feita de trocas, ela não existe isolada em cada um de nós. Ela existe apenas entre nós. É como estarmos em queda livre, dentro de uma caixa. Não sentimos a gravidade, porque tudo dentro da caixa está também em queda livre. Nesse caso, dentro da caixa está tudo em equilíbrio, embora estejamos em queda livre, prestes a esmagarmos-nos no chão. Mas, como nós medimos tudo em dinheiro e o dinheiro não cresce por si, está fora da caixa, não percebemos esse equilíbrio que existe lá dentro. E tudo isto começa a saber-se agora, que começamos a ter dados resultantes da utilização da internet em quantidade equivalente àquela que nos permite construir sondas que chegam a Plutão. Por que é que erram os economistas? Porque é mais complexo do que se pensava. Mas o que interessa é que vão deixar de errar. Então é isso. Esse foi o artigo, no caso, escrito pelo João Pires da Cruz para o jornal O Observador, observador.pt, no caso é um jornal de Portugal. Teve aqui certas palavras, as quais, em vez de eu falar elas no português europeu, eu decidi falar elas no português brasileiro, já pela maior parte do meu público ser de origem brasileira, então não faria lá sentido eu ler em português europeu. No final aqui do artigo também tem uma nota falando que o João Pires da Cruz é PhD em Física, cofundador e partner da Closer. Aqui em cima também está mais abrangente o que é ele. Que no caso ele é cofundador da Closer, vice-presidente da Data Science Portuguese Association, professor e investigador. Então, no geral é isso. Eu achei um artigo um tanto quanto interessante, falando sobre macroeconomia na atualidade e o estudo da macroeconomia na atualidade. No caso, eu entendo que isso daqui possa ter alguma ligação com a anarquia, principalmente em âmbitos que envolvem mais você chegar e fazer, entendeu, esses cálculos econômicos para tentar gerir a economia mesmo de forma voluntária em comunidade, ao exemplo que se esperaria de uma economia de base mais coletivista. Então, por isso mesmo, eu acho que é um artigo que também possa ser abordado aqui no canal sobre libertarianismo e anarquia no geral. Além do mais que no próprio meio anarquista existe certa questão quanto à economia que entendeu? Que economia não é tomado como sendo um assunto em primazia de importância, entendeu? É mais importante realmente a questão da libertação dos povos em relação ao capitalismo e ao Estado, entendeu? E o poder coercitivo deles, e também de toda hierarquia coercitiva. Então não no caso hierarquias negativas, como ressalta o Proudhon, mas essas hierarquias coercitivas existentes aqui que permeiam a sociedade. Saindo das divagações que eu estou fazendo, como eu sempre digo aqui a todos que escutam esse canal,
Espero que vocês tenham gostado da leitura desse artigo e até mais.